Eu comecei a escrever com mais ou menos 15, 16 anos. Na verdade, até um pouco antes disso, porque eu me aventurei na era das fanfics, então digamos que eu tentei de tudo e mais um pouco. Mas o primeiro livro que eu escrevi, eu tinha 16 anos e foi depois de ter lido um livro de fantasia, que na verdade me surpreendeu muito o fato de eu ter gostado desse livro, que foi A Cor dos Fios e Rosas, da Sarah J. Maas, que eu me joguei nessa aventura de ler livros de fantasia e daí surgiu a grande vontade de escrever livros de fantasia. Mas acredito eu que a escola também teve muita influência com relação ao meu desejo por escrever. Eu era uma pessoa considerada pessoa de exatas e ciências, mas na verdade eu tinha um grande amor por histórias, então a matéria de história era a minha favorita acima de todas as outras. E eu tinha uma professora de literatura que ela não só fazia com que a gente lesse livros didáticos e conhecesse autores e expandisse o nosso repertório, mas também ela falava das histórias que ela já tinha escrito e de como aquilo tinha mudado a vida dela. E quando ela contava sobre os livros que ela escreveu, que ela ia escrever, que ela ia publicar, os sonhos que ela tinha de publicar, aquilo começou a me chamar a atenção. E aí eu percebi, depois de bastante tempo, o tanto que escrever o meu primeiro livro foi uma grande influência da educação que eu tive no ensino médio principalmente, né? Isso é muito importante, porque acredito eu que a literatura ela tem um poder muito forte de, não digo mudar as pessoas, mas de fazer com que elas descubram coisas assim sobre si mesmas que elas nunca teriam pensado. E foi assim quando eu escrevi o meu primeiro livro oficialmente, quando eu publiquei oficialmente A Princesa no Mar, que eu parei para pensar o tanto que aquilo ali tinha me mudado. Não só o processo de escrita, mas de ter a ideia, planejar a ideia, criar personagens, vilões, o enredo todo, desenvolver a jornada daqueles heróis foi realmente inspirador. E nada disso teria acontecido se eu não tivesse tido uma boa influência na época da escola. O primeiro livro que eu li, eu realmente não consigo me lembrar, mas eu lembro do primeiro livro que me motivou a ler outros livros sozinha, porque eu acho que como a maior parte das crianças, a gente teve esse momento na infância de que nossos pais lessem livros pra gente. E isso foi por muito tempo na minha vida, eu acho que até os meus 9 anos, 10 anos, minha mãe ainda lia os meus livros para mim. Foi um momento muito importante para eu despertar esse meu interesse na literatura, mas ao longo da minha pré-adolescência eu comecei a ter grande influência dentro da escola pelos meus professores e pelas minhas amigas que começaram a ler livros por conta própria, sem pedido dos pais, sem pedido da escola. E um que me marcou bastante foi fazendo meu filme da Paula Pimenta. Eu acho que com esse livro abriu o meu mundo para a literatura. Foi um momento muito mágico para mim e muito inspirador para que eu continuasse lendo e para que eu continuasse criando as minhas próprias histórias a partir do que eu aprendia. Então, não foi só a Paula Pimenta. Claro, teve outros livros dela, mas também teve influência de outras autoras maravilhosas que também não são brasileiras. Minha escola tinha projetos de livros incríveis. Então, eu acho que a literatura, no geral, ela contribuiu para formar a pessoa que eu sou hoje. A pessoa que se apresenta, a pessoa que trabalha, a pessoa que brinca. Tudo isso foi por causa desses mundos encantados em que eu vivi. É isso.